A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes, porque hoje é quarta-feira, dia de testemunhos que edifica, e estamos aqui, curiosos, ansiosos, para ouvir o testemunho do nosso amado irmão que vai contar o que Deus fez na vida dele. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, assim você está nos ajudando a levar mensagem para pessoas que precisam ouvir esse testemunho. E hoje nós temos aqui o nosso irmão Tiago. Ele vai relatar tudo o que aconteceu com ele. Pura verdade, viu, irmãos? Olha bem, escuta esse testemunho e aproveite. Manda esse testemunho para alguém que precisa ouvir, tá bom? Tiago, tudo bem com você? Tudo bem, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Como que você está? Ansioso? Um pouco ansioso. Eu estou curiosa. Para mim é uma nova experiência, né? É? Eu estava saindo de casa, falei um pouquinho com a minha esposa, hoje falei com meu filho, e falar sobre o testemunho de vida é muito bom, porque eu fui um jovem que tinha uma vida promissora. Nasci numa família muito boa, a família João Turim, né? Meu tio-avô, parentesco, né? Sim. E meus avós italianos, família católica, não praticante. Morava na Nunes Machado com o engenheiro Rebouças, numa casa muito grande, bairro Nobre, perto da Praça Ouvidor Pardinho. E ali começou a minha vida. Mas eu não tinha estrutura familiar. Minha mãe era alcoólatra, meu pai falou que não era meu pai, então fui criado pelos meus avós. Sim. Só que meu avô é italiano, de quase 2 metros de altura, muito rígido, muito duro. E minha avó uma portuguesa com espanhola. Mas tudo que eu fazia de errado, minha avó passava a mão na minha cabeça. Eu tinha um sonho de criança de ser jogador de futebol. Então lutei por esse sonho muitos anos da minha vida. Só que perto da minha casa tinha uma praça que se chamava Ouvidor Pardinho. E lá tinha alguns meninos, como em todas as praças, que fumavam maconha e faziam outras coisas. E eu me lembro de um tempo que eu subia no muro e falava assim, eu nunca vou fazer o que eles fazem, né? E nesse período eu corri atrás desse sonho de ser jogador de futebol, só que eu tive um problema grave. Eu comecei a participar dos fanáticos, torcida do Atlético, e aí eu comecei a fumar maconha, fumar cigarro e consegui ir para um clube. Só que quando chegou no clube, eu comecei a ganhar dinheiro, eu estava jogando nesse tempo no Clube Atlético Nacional do Boqueirão. Eu comecei a fumar crack, junto com maconha. E ali foi a minha perdição, porque daí a família foi morrendo, minha avó morreu, meu avô morreu, e no final das contas eu fiquei abandonado na rua. E nesse período que eu fiquei abandonado na rua, eu fui morar no Parolim, dormindo lá do esgoto, com ratos passando por cima da minha cabeça, e foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, que eu não tinha ninguém. Só que lá eu aprendi a assaltar. Depois eu fui para o centro de Curitiba, onde tem uma facção criminosa que comanda, e lá eu comecei a me envolver e fazer muitos assaltos, morava nos melhores hotéis, tinha muito dinheiro, uma vida promíscua, com várias prostitutas, coisas assim horríveis, né? E que eu conheci lá no mundo do crime. E eu fui preso pela primeira vez em 2007, irmã Ivone. Em 2007 eu fui preso pela primeira vez, e eu me lembro que eu fiquei 2 dias apanhando numa cela, embrulhavam sabonetes numa toalha e batiam no meu rosto, falavam que ia me matar. E eu me lembro que eu rezava por um Deus que eu não conhecia. E mesmo assim ele ouviu meu clamor lá e me tirou daquela cela. Depois eu fui para o Centro Médico Penal, todo desfigurado. Fiquei lá por 15 dias, isso eu conto testemunho nas igrejas onde eu vou ministrar. E lá nesse Centro Médico Penal eu falei assim, Deus, se o Senhor existe, porque eu não tinha ninguém, estava sozinho lá. Falei, se o Senhor existe mesmo, peça que um passarinho pouse aí na janela. Naquele dia, irmã, foi algo sobrenatural, pousou uma pomba na janela. E lá não pousava nada, eu já estava alguns dias naquele lugar. E de lá eu fui transferido para outra penitenciária. Quando eu cheguei na outra penitenciária, na minha ignorância, porque ainda não conhecia Deus, na minha ignorância eu vi que tinha 3 cultos por semana nas galerias onde eu estava. E lá eles cantavam alguns hinos, e aqueles hinos começaram a mexer comigo. Eu me lembro que o primeiro hino era assim, ó quão cego andei e perdido vaguei. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu não conhecia Deus, mas aquilo falava profundamente comigo. Você nunca tinha entrado numa igreja, até aí? Não conhecia? Tinha ido numa igreja, mas numa igreja que pediam um dinheiro, que expulsavam demônio, e tinha ido nessa igreja e, na verdade, eu tinha pego birra dos crentes. Tá. Então, nesse período que eu fui lá, eu comecei a olhar para isso
e eles tinham 3 cultos por semana. Aí eu falei assim, na minha ignorância, falei, engraçado, eles estavam fazendo o papel do diabo, que é matar, roubar e destruir, e agora estão todo mundo cantando para Jesus, matador, assaltante, e outros tipos de pessoas que cometeram delitos estavam lá, né? E eu falei assim, engraçado, eles estavam roubando, matando, destruindo, agora estão cantando para Jesus. É porque a gente que é carnal, a gente muitas vezes quando está na carne, a gente não compreende as obras do Espírito. O Sim. apóstolo Paulo falou sobre isso. Os crentes que são carnais não compreendem as obras Não. do Espírito. Então, como eu não conhecia nada, era o meu carnal, era o meu eu, a minha ignorância, né? E depois eu comecei a prestar atenção e tinha mais um hino, que aquele hino mexia muito comigo e dizia assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Aquilo me deixava com medo, porque eu falei, meu Deus do céu, preciso desse Jesus. Só que o que aconteceu nesse período, eu fiquei numa cela, e nessa cela tinha um senhorzinho chamado Seu Raimundo, me lembro até hoje. Só que nesses períodos dos cultos, um irmão que estava ministrando, acho que era Eliezer ou Eleazar, ele estava ministrando e lá tem uma portiola, algo pequenininho, que eles passam a alimentação. E é ali que eles fazem o culto, fica só com o rostinho. E aí eu comecei a prestar atenção no culto e esse menino apontou o dedo para mim e falou, Jesus te ama e ele vai te tirar daqui antes que você imagina. Chorei demais, mas era um choro de emoção. E eu tinha sido preso em flagrante, assalto à mão armada. E eu me lembro que nesse período eu não tinha endereço fixo, eu não tinha advogado, eu não tinha nada, e Deus falou para mim que ia me tirar de lá. Eu não conhecia Deus, e antes do que eu imaginava, deu 3 meses, hoje eu entendo, creio em mim, nos profetas e prosperareis, né? Era um profeta sendo usado lá dentro do presídio para falar comigo, assim como Jeremias, quando estava dentro do presídio e era usado, né? Guardado pela guarda. Então, esse menino foi usado para falar comigo. 3 meses depois, eu estou saindo de lá de liberdade provisória. Eu seria condenado, mas o juiz estava me concedendo uma liberdade provisória para me cumprir na rua. Só que quando eu estou saindo, o seu Raimundo olhou para mim e falou assim, menos de um mês vai estar aqui de novo. Meu Deus. No meu pensamento, eu pensei num primeiro momento que era uma palavra de maldição. Mas, na verdade, não era uma palavra de maldição. Era uma palavra de bênção. Por quê? Porque ele via a minha conduta diária, mentindo, enganando. Eu não tinha tido uma mudança de vida. Então, a consequência ia vir uma hora ou outra. Sim. Eu fui para a rua, o prato do inimigo já estava preparado, fui para o centro de Curitiba, morei num hotel que uma facção comandava. Lá eu comecei a fazer mais assaltos ainda. Em menos de um mês eu estava voltando para o mesmo presídio. E quem estava lá me esperando, o seu Raimundo. O seu Raimundo olhou para mim e falou, eu já sabia. Aí hoje eu entendo, porque ele falou que eu ia sair e que eu iria voltar. Porque ele estava vendo algo que eu não estava vendo. Ele estava vendo a minha conduta, só que em vez de ele dizer que eu ia sair e ia morrer, ele disse, vai sair, vai voltar. Em outras palavras, hoje em dia eu entendo o que ele estava dizendo. Deus ainda vai te dar mais uma oportunidade de mudança. Então Deus estava me dando mais uma oportunidade de mudança. E eu comecei a entender tudo isso. Só que nesse período eu fiquei lá, daí eu fui condenado a 13 anos e 7 meses de cadeia. 3 assaltos continuados, e mais esse que eu estava, né? Deu 3 assaltos. Resumindo, eu fui transferido para Piraquara depois de 1 ano e 7 meses, passando fome, passando necessidade, sem visita. E hoje em dia eu tenho alguns convites que os irmãos falam assim para mim, vamos lá na igreja buscar a bênção, Tiago. Eu falo assim, eu não sou interesseiro, irmão. Eu não vou para a igreja atrás de bênção. Eu vou para lá para agradecer, porque eu já fui abençoado pela manhã. Ele falou, mas o que você ganhou? Eu falei assim, quando eu levantei tinha um remelinho no meu olho, eu já fui abençoado. Ele falou, por quê? Por causa do remelo no olho? Eu falei, claro que não. É porque eu ganhei algo mais precioso de Deus. Ele falou, quer? Me mostra. Então eu falei, ó, mais um dia de fôlego de vida. Então hoje eu vou para a casa de Deus para agradecer pelas pequenas coisas. Porque se a gente não for fiel nas pequenas coisas, como é que a gente vai ser fiel nas grandes coisas? Naquilo que o Senhor vai colocar na nossa mão. Então a gente tem que ser fiel no pouco para Ele nos colocar no muito. Então foi uma lição que eu aprendi lá dentro do presídio, né? Valorizar um prato de comida, valorizar um doce, porque lá a gente tinha muita vontade de comer um doce e não tinha. E depois eu fui transferido para Piraquara, no período de 2009, antes da rebelião da PCE, onde cortaram a cabeça dos presos, jogaram os presos em cima do presídio, eu fui transferido para lá. E eu fugi de lá, em 2009, devendo 13 anos de cadeia. Quando eu fugi de lá, eu vim para a rua, fui parar aqui no Tramontina, no Campo Comprido, perto do Ilhabela, Vila Sandra, naquele local onde tinha uma invasão gigante. E ali eu comecei a assaltar de novo, foragido da justiça, devendo 13 anos e 7 meses. Rapaz? Era meio terrível.
Meio. E rebelde ainda. E aí, nesse período, eu comecei a assaltar de novo, foragido da justiça. E eu fiz um assalto e roubei uns assaltantes de banco. Eles vieram em 2 carros para me matar. Miraram uma calibre 12 no meio do meu peito, como daqui, naquela outra cadeira ali. E quando eles engatilhou a calibre 12, deu tempo de eu falar só uma coisa. Eu disse, meu Deus. E ali Deus me ouviu. Hoje em dia eu entendo por quê. Porque a Bíblia diz que no momento da aflição, Deus ouve até o ímpio. Então Deus me ouviu naquele momento. E a hora que ele engatilhou aquela calibre 12, ele atirou no meio do meu peito, não acertou nada no meu peito, mas eu perdi metade da minha mão. Tenho fratura exposta no meu pulso, meu braço é cheio de chumbo. E nesse período, eu consegui, ele foi atirar de novo, escorregou no chão seco. Acho que foi permissão de Deus, Deus fez algo ali sobrenatural. Ele escorregou no chão seco, caiu, derrubou os cartuchos, eu consegui sair correndo, andei por 2 quadras, tirei minha camiseta, amarrei no meu braço, que eu estava perdendo muito sangue. Só que eu me lembro até hoje que eu fiquei lá mais de 40 minutos esperando o SEAT. Eles entraram no carro e pensaram que tinham me matado e foram embora. E eu fiquei mais de 40 minutos esperando o SEAT. E nesse período que eu fiquei esperando o SEAT, eu estava ficando inconsciente, eu queria beber água, não queriam me dar água, porque senão teria me dado hemorragia. E jogavam água na minha cabeça. Nesse período, eu me lembro que eu comecei a ouvir o barulho da ambulância. Depois de 40 minutos, eu já não estava enxergando mais nada, estava morrendo. E eu comecei a ouvir uma voz que dizia para mim, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Hoje eu entendo por que eu ouvi essa voz. Porque enquanto a vida ainda há esperança. Então era sinal que Deus tinha um projeto muito lindo na minha vida, só eu que não tinha entendido isso. Aí eu fui para o hospital evangélico, e lá no hospital evangélico, diz que o pai da mentira é o diabo, né? Eu não podia dar meu nome lá. Então, então eu dei o nome do meu primo. Resumindo, em menos de uma semana eu saí de lá. E aqui foi o período da mudança total na minha vida, né? Porque eu já tinha tido umas experiências, mas ainda não conhecia Deus. Mas nesse período, eu saí de lá com uma birra tão grande que eu fui ali para João Negrão e para 7 de setembro, onde tem 2 igrejas tradicionais. E ali eu comecei a roubar os crentes. Roubei mais de 50 crentes que cantavam, que pregavam, que louvavam. E eu roubei muitos deles. Mas um dia eu fui roubar um que era diferente, cheguei a arrepiar. E quando eu fui roubar o que era diferente, quem me assaltou foi ele. Porque a hora que eu fui dar voz de assalto para ele, ele olhou para mim, virou antes de eu dar a voz de assalto, falou, Jesus te ama e vai mudar a tua história. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei paralisado. E foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida, porque eu perguntei, Deus, o que esse tem de diferente daqueles outros que eu consegui roubar? Porque aqueles outros, todos eles ficaram atemorizados. Esse, eu fiquei atemorizado. Por quê? Porque a hora que ele falou isso para mim, eu não consegui me mexer, eu fiquei paralisado. E ele ainda me deu um panfleto miserável, irmã Ivone. Ele me deu um panfleto e me deixou lá falando sozinho e foi embora. Falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. E daí eu me lembro que eu fiquei lá aquela noite acabou para mim. Mas eu perguntei, Deus, o que esse tem de diferente dos outros que eu assaltei? Deus falou comigo. Ele falou para mim assim, esse não vai para minha igreja atrás de bênção, ele vai para lá para me adorar. Ele tem vida de oração e jejum. Ele tem leitura e meditação da minha palavra, ele sabe usar o poder que eu dei para ele, e nesses ninguém toca a não ser que eu permita. Aí eu falei, mas e os outros que eu assaltei, Senhor? Né? Porque eu já tinha um temor, mesmo não conhecendo ele. Eu falei, e os outros que eu assaltei? Ele falou, esses estão na minha casa há muitos anos. São pastores, pregadores, cantam, evangelizam, mas eles nunca me conheceram de verdade. Meu Deus. Aí eu falei, aquilo para mim foi impactante. Só que o mais impactante foi que depois de umas semanas eu fui fazer um assalto no Habib's ali na Kennedy, sem metade da mão. E daí meu parceiro de assalto passou na frente da Igreja Assembleia de Deus do Água Verde e olhou lá uma placa, culto almoço com Deus. E naquele dia nós sempre andamos bem arrumados. Eu falei, vamos lá comer, que eu fiquei sabendo que os crentes comem bem. Aí entramos na igreja e quando a gente entrou na igreja, tinha um pastor do Rio de Janeiro, ex-bandido, pregando. Eu falei, não pode. Dizem que é coincidência, né? Hoje em dia eu chamo de cristocindência. Deus tinha um encontro marcado comigo. Aí, resumindo, o culto era do meio-dia, 1h, nós estávamos lá prestando culto, adorando a Deus, mas a intenção era comer. Nós queríamos comer a comida dos crentes. E resumindo, tudo bem arrumado, depois nós iríamos assaltar. Nesse período que nós ficamos lá assistindo o culto, aceitei até Jesus, viu, irmã? Aceitei Jesus, irmã Ivone lá. Só que daí o culto era do meio-dia, 1h, eu vi todo mundo indo embora e não tinha comida. Você achou que era almoço? Eu falei, crentaiada mentirosa. Não tem comida nenhuma aqui. Fui perguntar pro porteiro. Na época era o presbítero Camilo, se eu não me engano.
E ele falou mais ou menos assim para mim. Eu fui perguntar ao moço, eu estou vendo todo mundo indo embora, eu vim aqui porque é culto almoço com Deus, eu quero comer. Aí ele olhou mais ou menos assim para mim e disse assim, eu vou conjecturar para os irmãos entender, foi mais ou menos isso que ele me falou. Você não se alimentou ainda não? Eu falei, não vi comida nenhuma aqui. Aí ele explicou para mim que aqui a comida não alimenta a tua carne. Aqui a comida não alimenta o teu ego. Ela alimenta a tua alma. Eu falei, mas que comida que é essa? Aí eu entendi que é o pão vivo que desceu do céu e a água que você não torna a ter sede, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Dali eu fui para uma ONG Anjos, em 2009, foragido da justiça, fiz discipulado, fui batizado lá na Central, dia 31 de 1 de 2010 fui batizado lá na Central. Resumindo, fiquei pregando 4 anos foragido, e nesse período que eu fiquei pregando foragido, um dia eu fui pregar no Jardim Santos Andrade, com essas pendências na justiça, e eu estou pregando, aí Deus falou para mim, vai se apresentar. Eu falei, não, senhor, está escrito, às vezes o inimigo usa a nossa boca, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Usou minha boca no púlpito, eu falei, não, senhor, está escrito em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, o senhor vai apagar tudo lá, né? Aí o senhor falou para mim assim, não, mas não fui eu que roubei, foi você tem que ir lá se apresentar. Aí eu falei, então o senhor me prova na tua palavra que eu tenho que ir lá me apresentar. Aí Deus me mostrou um texto bíblico em Romanos, capítulo de número 13, dizendo que toda autoridade é constituída por Deus. E se eu não obedeço às autoridades, eu já estou condenado. E não há autoridade que não venha da parte de Deus. Só que daí eu falei, então o senhor confirma, porque quando é o senhor não tem mais uma palavra. Aí ele falou, então leia Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, de Deus ninguém escarnece. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Aí eu me lembrei de um outro versículo que dizia assim, o que encobre as suas transgressões não vai prosperar, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. E aí o Senhor fez eu ir com as minhas próprias pernas para o presídio, mas antes desse período, eu tinha uma tia minha, e ela falou um dia para mim assim, a assistente social do presídio ligou para ela e falou, deixa esse aí apodrecer na cadeia que ele não presta. E eu já estava morando na casa dela, porque ela tinha visto minha mudança, né? Eu estava foragido, estava com pendência na justiça, eu dormia na sala, num colchãozinho, e eu me lembro que ela tentou me ajudar a arrumar um advogado. O advogado falou que a causa seria uns 16 mil reais, mas ele não cobrou nada, fez de graça. Só que daí, como eu já fazia trabalho de evangelismo, a gente tem um trabalho dentro das Cracolândias de Curitiba, que se chama Equipe Jesus Te Ama. Né? Nós também temos a Casa Missionária Jesus Te Ama, onde a gente acolhe essas pessoas, que se chama Casa Missionária Jesus Te Ama, Escola de Profetas Libertos através da Palavra. Então Deus colocou isso no meu coração e a gente faz esse trabalho social e voluntário, ajudando muitas famílias e muitas pessoas. E aí, eu já tinha um monte de foto nas comunidades carentes, em vários locais, e eu mostrei para o advogado falou, nós vamos tentar usar isso aqui com o juiz, para dizer que você está ressocializado. E aí eu fui me apresentar com as próprias pernas, e eu me lembro que o advogado me levou até a delegacia de vigilância e captura, e só me deixou lá na frente e foi embora. Eu até fiquei assustado, eu falei assim, ele falou, agora você se apresenta aí, que lá eu vejo o resto para você, lá no fórum, com os juízes, né? Aí eu fui me apresentar, eu cheguei na delegacia e falei, moço, eu vim aqui me apresentar, mas eu não esperava receber uma... O rapaz perguntou, mas quem mandou você se apresentar? Eu olhei bem pro policial e falei assim, foi Jesus? Ele olhou para mim e falou, quem mandou? Eu falei, foi Jesus. E eu fui lá me apresentar, preguei, ministrei para ele aquele dia. Ele falou, não vou nem te algemar. Só que daí ele falou algo que me deixou com uma alegria tão grande no coração. Ele falou assim, qual que é o teu nome? Eu falei, Tiago Turim. Ele falou, vou bater aqui para ver se tem algum mandado de prisão. Aí ele bateu, ele falou, olhou para mim e falou assim, moço, você não tem mandado de prisão, eu já estava saindo dando glória, né? Ele falou, você tem 12. Eu falei, agora multiplicou, senhor. Multiplicou o negócio. E resumindo, de lá eu saí ministrando, eu ministrei lá na Delegacia de Vigilância e Captura. De lá eu fui para o CT1, ministrei lá no CT1, ganhei várias almas para Jesus lá dentro, através do meu testemunho, falando que eu tinha ido me apresentar com as próprias pernas, porque na verdade o preso ele quer fugir. Sim. Ele não quer ficar preso. Né? E eu estava indo com as próprias pernas me apresentar, então para eles isso era impactante, principalmente eu que conhecia muitas pessoas de facção criminosa, para eles isso era impactante. E lá eu comecei a ministrar, depois eu fui para o CT2, que é lá em Piraquara, que hoje se chama CCP, e de lá depois eu fui para o CDP em São José dos Pinhais. E lá eu fiquei ministrando por 2 meses, mas eu tinha que ficar mais de 4 anos no regime fechado, porque quando passa de 8 anos, é regime integralmente fechado, eu devia 13 anos de cadeia. Só que eu fiquei 2 meses só no presídio e Deus me mandou para a colônia penal agrícola. Então todo mês eu saía da colônia e vinha ministrar nas igrejas. E saindo e voltando. E quando eu saí de lá, eu fiquei lá 1 ano e 11 meses pregando. Eu ganhei um menino, eu vou falar aqui o codinome dele, que era WJ.
Esse menino era um menino de uma facção criminosa que foi para Mossoró, que levaram ele daqui para Mossoró, e esse menino, ele mudou de vida. Hoje em dia ele não é mais envolvido com crime, mas ele era um dos 10 piores do Paraná e um dos 100 do Brasil. E esse menino teve uma transformação assim tremenda na vida. Hoje em dia ele é meu amigo, mudou de vida e Deus continua fazendo uma grande obra. Está se libertando do cigarro, de alguma coisa ainda, mas Deus está fazendo uma grande obra. Na criminalidade ele já não está, né? E lá dentro eu comecei a ganhar várias almas. Lá eu comecei a ganhar os diretores da penitenciária, fazia cultos dentro da galeria que 70, 80 pessoas participavam dos cultos, até os agentes penitenciários. Então eu me tornei um exemplo dentro do presídio para várias pessoas. Lá eu trabalhava de chamador. Então ajudei muitas pessoas a mudar de vida lá dentro, e essas pessoas ainda têm contato com várias delas, em várias comunidades que eu ajudo, que a gente faz um trabalho social e de ressocialização. Então a transformação que Deus fez na minha vida foi da água para o vinho mesmo, porque quando eu estava no crime, chegou um tempo que a cocaína já não fazia mais efeito, então eu comecei a fumar crack. Eu fumava mais de 50 pedras de crack por dia, cheirava cocaína, dava baque, bem flojinho, 4 litros de conhaque, 4 carteiras de cigarro. E Jesus me libertou de tudo isso através de um versículo bíblico em Romanos 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso mudou a minha história, isso mudou a minha vida. E daí aquilo ali começou, e a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, ministrando, depois de 4 anos com pendência na justiça, foragido, né? Porque eles consideram como foragido. Então, depois desse período, assim, Deus me convenceu a ir lá me apresentar. E eu fui lá me apresentar, saí de lá de cabeça erguida, não devo mais nada para a justiça hoje em dia. Hoje em dia tenho muitos amigos agentes penitenciários, policiais, como também tenho amigos das comunidades carentes, que ainda estão na criminalidade, mas creio que Jesus vai alcançar cada um deles, vai fazer uma grande obra. Então, a gente está dentro de várias comunidades carentes, fazendo um trabalho social, assim, com a ajuda de Deus e de pessoas que Deus coloca no coração deles para nos ajudar. Que bênção, Tiago. Eu, cada quarta-feira que chega assim, eu fico assim, pensando qual será o testemunho dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão, mas eu estou impactada com o teu testemunho. Então, eu não imaginava que era tanto assim. E Deus fez, tanto que pessoas já falaram para mim escrever um livro. Tem muitas coisas, né? Hoje em dia as pessoas pensam que só tem Cracolândia em São Paulo. Aqui em Curitiba nós temos várias Cracolândias. Eu mesmo, com a equipe Jesus Te Ama, nós estamos em várias Cracolândias de Curitiba, como no Parolim, como em outras comunidades carentes, SIC. E tem muita criança envolvida? Muita. Deus me deu até uma estratégia, eu comecei a ministrar para criança, porque as crianças têm virado soldados do tráfico. Elas se envolvem na criminalidade muito cedo. Só que eu nunca tinha ministrado para criança. Aí Deus falou para mim, você faz umas cabeças de boneco, se veste de boneco e vai para as comunidades pregar para as crianças. E nós começamos a fazer trabalhos sociais nas comunidades. Hoje em dia a gente faz em várias comunidades, tanto que agora na Páscoa a gente fez em uma comunidade ali no Tatuquara, e muitas crianças são alcançadas através desse trabalho. A gente leva Jesus para as crianças nas comunidades, além de também ministrar a palavra de Deus em várias localidades de Curitiba, nas igrejas, contar nosso testemunho, o que Deus fez na nossa vida. E sim, a mudança foi radical, e a mudança na nossa vida tem que ser radical. É uma transformação, por isso se chama conversão, mudança de caminho, né? Mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, enganava, não rouba mais, enganava, não engana mais. E daí o que aconteceu? Nesse período, eu vivo para a obra de Deus. Hoje em dia, né? Então eu era jogador de futebol, nunca trabalhei na vida. Eu vivo para a obra, o Senhor me sustenta, o Senhor me dá o tênis, a calça, a camiseta, Ele me dá tudo que eu tenho. Nesse período, eu casei com a Bruna, faz 5 anos que nós estamos casados, e eu me lembro que quando eu casei, os irmãos perguntaram, e aí, Tiago, como é que tá a tua casa, a geladeira? Eu falava, tá cheia, mas só tinha garrafa de água dentro dela. Eu pagava uns 3, 4 meses de aluguel adiantado já, com medo de morar na rua, e fazendo a obra de Deus todo dia. Indo evangelizar, indo pregar, me fortalecendo cada vez mais, porque para a gente que saiu do crime, que saiu das drogas, a gente tem que estar continuamente. A gente não pode deixar brecha, porque outra hora nós andávamos com o inimigo. Hoje em dia nós estamos em Cristo, mas a Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém que possa tragar. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Todo dia levantando e matando um leão. Simples como a pomba e prudente como a serpente. Verdade. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Então, eu aprendi tudo isso e essa estrutura, Deus fez assim e foi me dando as coisas. Daí eu ganhei uma bicicleta para me fazer a obra de bicicleta. Daí a bicicleta, um irmão viu a gente fazendo a obra, eu e minha esposa, e ele nos trocou a bicicleta por um Fusca. Tivemos um Fusca. O Fusca virou um Uno, porque eu fui pregar para as crianças no Fazenda Rio Grande e o irmão trocou o Fusca por um Uno.
É o Uno que está aqui na frente, né? Aham. Então ele trocou o Fusca por esse Uno e daí Deus foi abençoando. Aí um dia eu fui numa igreja no período da pandemia e lá tinha uma irmã que as pessoas não cumprimentavam ela. E nesse período eu fui lá e cumprimentei a irmã, peguei na mão dela e ela falou que naquele dia ela foi para casa e ela começou a ouvir uma voz. Disse que a voz dizia para ela assim: dê a moto que você comprou pro irmão Tiago. Ai, Ela meu ficou Deus. uma semana. Eu ganhei uma moto de Deus. Eu nunca tinha ganho nada. Há 11 anos fazendo a obra de Deus, eu ganhei uma moto de Deus. Tanto que o carro, então tudo que a gente tem, a gente faz a obra. Só que não terminou aí. Nesse período, eu comecei a ministrar para as crianças. Me chamaram para fazer um trabalho no Tatuquara. E o Uhum. menino tinha um terreno, que meu irmão tinha uma chácara lá, que tinha dado uso campeão. Ele tinha um terreno lá. E ele falou assim que a esposa dele tinha sonhado comigo que era para me dar o terreno. Eu falei, nossa, vamos sair do aluguel, graças a Deus, né? Eu vou construir um sobrado, é o sonho que a gente tem de ter uma casa própria. Ó. Eu falei, vamos. Aí Deus falou para mim, não dei para você. Você vai construir uma casa que se chama Casa Missionária Jesus Te Ama, e você vai acolher pessoas que estão nas drogas, que estão na mesma situação que você teve outra hora. Eu falei, mas e eu, senhor, tenho que pagar luz, água, aluguel, minha esposa tem que pagar as contas, as coisas. Aí ele falou, não tem problema, eu nunca deixei faltar para você. Enquanto você cuida da minha obra, eu cuido das suas coisas. Então, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E hoje nós temos uma casa lá, nós temos 14 meninos lá, que a gente cuida deles. Temos vários irmãos de várias igrejas que nos ajudam com cesta básica, que nos ajudam com alimentação, e os meninos saem ressocializados de lá. Eu consegui curso para eles, né, de capacitação, consegui um curso de porteiro para eles já lá. Quase todos os meninos já fizeram esse curso de porteiro. E a gente lá tem uma vida cotidiana de oração, de jejum, de consagração. Para você ter ideia, o nosso devocional lá de manhã, temos o devocional da Palavra de Deus, é meia hora de oração antes do devocional. E todo culto é 50 minutos de oração de joelho antes de começar o culto. Todos os dias nós temos culto lá, de domingo a domingo. E os meninos de lá têm sido alicerçados e nós, em 2 anos, 3 anos de trabalho, nós temos 6 ou 7 meninos que estão de pé trabalhando, que estão bem, que hoje em dia ajudam, vão lá na casa, pregam uma palavra. Nós temos um que se chama Daniel e a esposa dele, que se converteram. A esposa dele vai se batizar até agora no domingo, que se converteram, estão bem, casaram agora, esse final de semana retrasado que passou. E os meninos estão uma bênção. Então, nós temos vários testemunhos assim da obra que Deus tem feito. E o nosso testemunho, né, que é impactante para muitos jovens. Os jovens precisam ouvir isso. Verdade. Porque hoje em dia eles acham que a droga, que fumar maconha não dá nada. Eu costumo dizer que é um demôniozinho bem pequeno, né, não dá nada. Mas, na verdade, dá tudo sim. Começou num cigarro, e depois, quando eu vi, foi para maconha. Depois, quando eu vi, estava perdido. De jogador de futebol, que joguei junto com o Ricardinho, lateral esquerdo do Curitiba, que hoje está lá no São Joséense, e outros jogadores que eu conheci nesse período. Então, eu perdi todos os meus sonhos. Na verdade, tudo que eu tinha sonhado para a minha vida, eu joguei no lixo. Mas é que eu não entendia o propósito de Deus, né? Aí eu entendo que antigamente eu tinha tudo, mas não tinha nada. Não tinha nada. Hoje em dia eu não tenho nada, mas tudo. tenho tudo. Eu tenho a presença do Deus Todo-Poderoso na minha vida. E foi essa obra que Deus fez na minha vida. Que lindo. Eu estou assim impressionada. Sinceramente, eu não imaginava que a tua história ia me impactar desse jeito. Porque cada dia que a gente levanta, a gente fica pensando, Senhor, eu queria pelo menos ganhar uma alma para ti. Mas a gente não sabe como ganhar. Hoje, antigamente nós andava dando folheto, né? Sim. Ou fazia aquele, até conversei com um pastor que ele vai testemunhar, nós fazia aqueles cultos nas praças, mas hoje não está dando mais tanto resultado. O resultado hoje é a nossa mídia. E nós podemos trabalhar com a mídia, levando esse testemunho para quantas pessoas que podem ouvir esse testemunho. Sim, nós podemos usar todos esses artifícios, né? Sim. Mas ainda nós temos muitos trabalhos sociais, que nem assim, né? Geralmente eu ministro muito nesses cultos de praça, porque o testemunho é impactante. O testemunho deixa uma pregação, né? Sim, as pessoas ficam impactadas, né? Tanto que eu guardo sempre o Salmo 118, acho que verso 17 ou 18 diz assim, não morrerei, mas contarei as obras do Senhor. Né? Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, tudo isso que ele fez foi ele. Eu só tive a força de vontade. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou mudar quando Deus quiser. Então você não vai mudar nunca. Porque Deus quer, você que não quer mudar. Se nós não fizermos a nossa parte, eu sempre tiro... Eu tenho uma escola com Josué, né? O Josué da Bíblia. Porque Deus disse para ele assim, esforça-te e tem bom ânimo. É condicional isso. Esforçar e ter bom ânimo e eu te ajudarei. Então, resumindo o que Deus estava falando, se você não fizer a tua parte, não tem como eu fazer a minha. Então é necessário para a gente fazer a nossa parte. Então, assim, a obra, eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida.
Eu me dediquei e me dedico todos os dias. É que nem eu falo para minha esposa. Esses dias perguntaram para mim se eu tirava férias. Eu falei, você já viu Jesus tirar férias? Porque a Bíblia diz que eu tenho que matar o meu eu, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí as pessoas dizem, você é radical, Thiago, você tem assim... muitas vezes minha esposa me cobra sobre o celular. Só que tem pessoas que ligam para mim que vão tirar a sua vida. E se eu não atendo aquela ligação? E a pessoa se mata. Aquele sangue será cobrado da minha mão. E a gente, às vezes, observa em muitos lugares, tem pessoas que rejeitam ligações. Quantas ligações, quantas pessoas eu já vi que precisavam só de uma palavra para não tirarem a sua vida. Então Deus conta conosco. Por isso que Ele liberta a gente lá do lamaçal do pecado e faz assentar aqui, né? No meio de príncipes, princesas do seu povo, né? Para estar adorando e exaltando o nome dEle e contando das grandes obras que Ele tem feito na nossa vida. Verdade. Um dia eu estava na nossa igreja sede, tinha uma mulher e na hora o pastor falou assim, vai lá e abraça alguém. E eu, como minhas amigas que tinham saído tudo, eu estava sozinha, e eu vi uma mulher assim bem... não estava apropriada para estar no culto. E eu olhei para ela assim, fui lá, e o Espírito Santo falava comigo, vai lá e abraça aquela ali. E eu fui e abracei ela, e ela falou assim, eu só vim aqui para receber um abraço que eu estava precisando. Mas é isso mesmo. Como Deus trabalha nas nossas vidas, né? Nos ensina muito. Um abraço muda uma vida. Um abraço muda uma vida. Eu sempre Muda uma digo história. para minhas amigas, como eu gosto de abraçar, porque abraçando você está sendo curada. E se você cura também, porque abraço cura. Igual essas pessoas que você acolhe, né? Um abraço para ela é o mais valioso. É o mais valioso que tem. Carinho, amor. É o mais valioso. É que nem lá na Cracolândia. Lá na Cracolândia, eu e minha esposa, eu abraço as prostitutas lá. E aí esses dias perguntaram para mim assim, e as irmãs, eu tenho algumas irmãs mais chegadas do ciclo de oração que eu abraço, são senhoras, Sim. com todo respeito. Aí o irmão falou assim, se abraça, irmã? Eu falei, por que, irmãos? Tem a mente poluída, se não foi renovado ainda por Cristo? Porque quem aceitou a Cristo não tem mais essa mente poluída, esses sentimentos maliciosos, essas coisas ruins. É liberto, é transformado. Minha esposa abraça os meninos que estão lá. Mas imagina o respeito que eles têm dentro da Cracolândia. Agora imagina, dentro da igreja a gente não pode abraçar um irmão, uma irmã. Que tipo de amor é esse? Às vezes a gente só está precisando de um abraço. Verdade. Nós mesmos, às vezes, só precisamos de um abraço. Com todo respeito. E a gente sabe quando alguém está nos abraçando com malícia e quando não está. Né? Então, a gente tem que estar lá na Bíblia, renova a sua mente. Deus nos renova através da palavra, a nossa mente também. Então, toda aquela malícia, todas aquelas coisas mundanas, aquilo que outrora a gente tinha no mundo, a gente não tem mais. O apóstolo Paulo falou que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A nossa mentalidade hoje em dia é diferente, porque nós somos transformados realmente por Cristo. Muito bonito o testemunho. Veio uma irmã testemunhar aqui e, segundo ela, nós ganhamos 2 famílias para Jesus. E meu filho, hoje ele não está aqui, o que grava, né? De dia ele não está aqui hoje. Então, cada testemunho que acontece, né? Que vem, que a gente não fica muito sabendo. Eu sei muito pouco dos testemunhos antes de chamar. E o teu eu não perguntei para a Bruna. Também não perguntei para a tua cunhada, né? E não deu tempo, foi muito corrido. Daí a minha falou, pode levar, é bênção pura. Eu falei, então eu vou confiar em você. Amém. Vou confiar em você. Mas eu liguei para a Bruna, né? A Bruna, não, irmã, leva ele. Então tá bom. Amém. E eu acredito, Thiago, que com o teu testemunho, com os testemunhos que virão mais, nós vamos ganhar muitas vidas para o Senhor. Muitas pessoas serão alcançadas vai ser alcançado em nome de Jesus. Porque vai ter aquele que está trancado num quarto, tem aquele que está fugitivo, com depressão, escondido, com depressão, porque entrou nas drogas, não consegue sair mais, porque é difícil mesmo sair. E sobre isso eu sempre aconselhei, até mesmo para pessoas que a gente encontra, que estão na mesma situação que eu tive um dia, eu falo para eles que a melhor coisa é eles se apresentar, porque eles vão sair de lá de cabeça erguida, independente de quantos anos eles vão ficar. Porque quando eu fui me apresentar, uma das coisas que Deus falou para mim, que eu estava ministrando, ele falou, tá ganhando muita alma, né? Ele falou, tá evangelizando, tá fazendo isso, tá falando aquilo. Aí ele falou, mas para mim não passa de trapo de imundícia. Porque a tua própria vida você está perdendo e você está se autocondenando por não obedecer a minha palavra. Não, então não adiantava eu estar pregando, evangelizando e fazendo tudo aquilo, ganhando tantas almas e perdendo a minha. E Deus fez eu me apresentar com as próprias pernas.
Isso ali é Ele que faz, é Ele que nos convence. Tiago, quando você estava ministrando, você não tinha medo da polícia entrar e... Não porque eu ministrava para os policiais também, eu contava até meu nome verdadeiro. Sim, mas se você estivesse na igreja, sem ninguém saber, porque eu não sabia da tua situação. E você não tinha medo de chegar um Poucas policial? pessoas sabiam. Não, nenhuma. Nenhum. E Porque, do irmão que você contou antes de você começar, que ele ah, chegou a cobrar você? então, nesse período eu estava ministrando, eu fui ministrar numa igreja do Canal Belém. E quando eu fui ministrar lá nessa igreja do Canal Belém, esse menino entrou na igreja e ele falou assim, você não é o Tiago? Eu falei, sou eu mesmo. Era um menino de quase 2 metros de altura, estava embriagado. E ele olhou para mim e falou, você não lembra de mim que você me roubou? Eu falei, meu Deus, estou pronto, senhor, para apanhar. Aí ele falou, não, é que eu moro aqui do lado na pensão e eu estava ouvindo o teu testemunho, eu quero que assim como Jesus mudou a tua vida, ele mude a minha. Aleluia. Então você veja assim que Deus faz com que os nossos inimigos se tornem nossos amigos. Isso está em Provérbios, né? Que aquelas pessoas que são nossas inimigas se tornem nossas amigas. Então é maravilhoso assim o que Deus faz nas nossas vidas. Se você fosse dar um conselho hoje para os jovens, o que você falaria? Não se envolvam nas drogas, não entrem no mundo da criminalidade, não fumem narguile, traz câncer. Tem muitas pessoas que estão morrendo de câncer hoje em dia. Eu fiz algumas visitas, 1 ou 2, acho que no Erasto Gettner, e não é muito bom. Narguile. Uhum. Maconha, cigarro, bebida, tudo a Bíblia diz que um abismo leva ao outro. Então sempre vai gerar uma consequência. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então isso é pesado. E a consequência vem cedo ou tarde. A gente pode escolher o que plantar, o que colher não. Verdade. Então plantem coisas boas, façam coisas boas, porque vocês vão colher coisas boas. Agora não tem como você plantar cebola e colher moranguinho. Eu sempre costumo dizer isso. Não tem como plantar cebola e colher moranguinho. Então, meu conselho para os adolescentes, para os jovens, para todas as pessoas, é que não se envolvam na criminalidade, nas drogas, na bebida, mas que eles busquem a Deus. Porque se eu tivesse buscado a Deus antes, quem sabe eu teria até os dedos, né? Mas não teria esse testemunho que você tem. É verdade. Talvez você não estaria ganhando tantas almas que você está ganhando hoje. Então, tudo tem um propósito. Agora que você me falou disso, eu me lembrei, eu ia na tenda dos profetas, que fica ali no Sabará, e um dia uma irmã pegou no meu braço assim e falou, até isso aqui é para testemunho. Então, eu não entendia naquele momento, né? Mas hoje em dia, vendo assim, é para testemunho, muitas pessoas se espelham, minha esposa sempre fala isso para mim. Ela fala assim, Tiago, se você tropeçar, porque o que acontece? As pessoas que vêm das drogas, tem muitos que recaem. Sim. E tiveram muitas recaídas, que vivem recaído que não mudam de vida. E aí a minha esposa falou assim para mim, Tiago, quando as pessoas comentam, sempre tem alguém que vai dizer, mas eu conheço um que está de pé. Né? Faz 15 anos. Nós somos carta lida. Entendeu? Então, tem muitas pessoas assim que se espelham, os trabalhos que a gente faz nas comunidades, e eu não sabia que tinha tanto impacto na vida das pessoas. Então, de olho em você. Isso. Eu não sabia, porque no começo da minha caminhada cristã eu errei demais. Eu cometi algumas falhas muito graves para o evangelho. Eu cheguei até a envergonhar o evangelho, a gente envergonha o evangelho. A Bíblia diz assim que era melhor a gente amarrar uma corda no pescoço e se jogar no mar com uma pedra de mó, né? Jesus falou isso. Mas a gente causa escândalo se a gente não for vigilante. Só que eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento. Então eu cometi vários erros por não conhecer as Escrituras. Mas hoje em dia, claro, a gente conhece uma unhazinha, mas a gente está buscando cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sempre guardo um texto que Paulo fala a Timóteo, um jovem na fé, e ele fala assim, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem o WhatsApp, Facebook, Instagram, não, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que manejar a palavra da verdade. Daí Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a gente tem que guardar, que nem o salmista disse no Salmo 119, eu gosto muito desse texto, ele diz assim, primeiro para os jovens, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra. O verso de número 11 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verso de número 72 diz, melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. E o de 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz ela é para o meu caminho. Então quem ilumina meu caminho hoje é Jesus. E eu sei que tudo isso aqui que nós estamos vivenciando é propósito de Deus, porque eu sei que através das redes sociais, Deus vai alcançar muitas almas através desse testemunho. Não só desse, como dos outros que estão por vir. E que esse trabalho cresça cada dia mais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. Só vou fazer uma pergunta, daí
Gostaria que tu respondesse, porque com certeza tem pessoas curiosas, tá bom? Você já matou? Não. Não matou. Não, mas tentaram me matar várias vezes. Tá vendo pela tua mão? E o Senhor me Deus. deu várias... Eu fui 3 vezes linchado. 3 vezes linchado. Eu levei mais de 30 pontapés na cabeça. Meu Deus. E não aconteceu nada. E eu me lembro que os meninos iam me matar, eles olharam para mim assim e falaram assim, eu te conheço do tempo que você jogava bola. E nós não vamos te matar porque nós te conhecemos. Meu Deus. Deus Isso. guardando você. Muitos e muitos livramentos o Senhor me deu. Quando você está na tua casa, na casa dos meninos lá, né, que vocês cuidam, você conta o teu testemunho e a reação deles? Eles têm a gente como exemplo. Eles têm a gente como um exemplo. A gente é espelho para eles, né? A casa é só de meninos? Só. Só meninos. Sim. Que bênção. Você quer deixar as tuas redes sociais? Aí, se tiver alguém, né, que queira ajudá-lo, quiser entrar na rede social dele para conhecer, né, o Isso. ambiente, a casa, conheça, vai lá fazer uma visita. Pode fazer uma visita, conhecer lá. Conhecer o local, conversar com eles, né? E é tudo mantido por Deus. Tudo mantido por Deus lá na casa missionária. Que bênção, Tudo que Deus nos deu é para a gente dividir e compartilhar com os outros. Eu sempre guardei isso, porque eu tive tudo. Minha família tinha condições, eu sempre tive tudo quando era criança. E hoje em dia eu penso assim, mas eu nunca gostei de dividir as coisas. Hoje em dia tudo que a gente ganha a gente divide. Tudo, comida, alimentação, roupa, tênis, tudo que a gente tem a gente divide. Se for necessário a gente dá nosso tênis, a minha esposa já ficou muitas vezes brava comigo, que eu dei várias blusas novas, viu? Que eu ganhava as blusas novas e já dei várias. Então ela já ficou, tinha pessoas que estavam na rua assim, mas vai trocar por droga. Eu falei, não tem problema, estou fazendo a minha parte. Né? E eu tenho um testemunho impactante sobre isso. Fala. Eu estou passando pelo Parolim e ali tem aquelas pessoas com uma plaquinha escrita fome, né? Uhum. E aí eu falei, Senhor, eu conheço drogado de longe, eu não vou dar dinheiro para drogado. Aí o Senhor falou assim para mim, você não vai dar o dinheiro para ele? Eu falei, não, Senhor, eu conheço drogado, não merece. Pensei na minha mente, né? Aí ele me deu uma lição. Ele falou para mim assim, você nasceu numa família que adorava outros deuses. Você nasceu numa família onde bebia, fumava, você se drogava. Você também não merecia. Você não merecia. E mesmo assim eu fui pelaquela cruz por você, sem você merecer. Ai, Jesus. É fácil a gente fazer por quem merece. É fácil. Pega o dinheiro que você diz que é meu, que está na tua carteira, porque eu digo que tudo que eu tenho não é meu, é dele. Pega o dinheiro e dê para ele. Só que a hora que você for dar o dinheiro, fale algo para ele, muito importante. A hora que eu fui dar o dinheiro, Deus me deu uma estratégia. Peguei o dinheiro, fui dar para ele e falei assim, esse dinheiro aqui, Jesus te ama, ele está mandando te dar. E no dia do juízo você vai prestar conta desse dinheiro. Meu Deus. E o homem saiu transtornado. Eu tenho certeza que ele não deve ter ido usar droga, que ele foi comer de verdade. Mas Deus falou para mim assim, é fácil a gente fazer por quem merece, mas Deus mandou a gente fazer por quem não merece, porque ele fez por quem não merecia. E se realmente nós estamos no caminho dele, a gente vai fazer por quem não merece. É que a gente costuma julgar, né? Sim. Nós somos peritos em julgar as pessoas. Sim. E até por um certo ponto eu não acho errado, porque a gente tem que julgar com quem a gente anda, o que a gente faz, isso sim. Mas eu tô falando assim, em condenar, não. Dizer que não merece, não. Tá andando errado, mas vamos dar uma oportunidade para ele mostrar que pode ser diferente? É. Então a gente tem esse livre-arbítrio de fazer isso. Tem pessoas que falam, não dou dinheiro, eu compro lanche. Amém, mas Deus mandou fazer. Então eu prefiro obedecer do que sacrificar. Se Deus tocou no meu coração e mandou fazer, imagine eu que vim do crime. Eu não dava dinheiro para ninguém. Imagine dar, sabendo que o rapaz é drogado, eu conheço drogado, mas Deus mandou fazer, eu fiz da forma que ele fez. E outro dia eu fiz isso de novo, e a hora que eu falei que ele ia prestar conta, que ele ia prestar conta daquele dinheiro no dia do juízo, não, sabe o que ele falou para mim? Ih, agora pesou. Então a gente sabe com que certeza Deus... conhece um pouquinho da palavra. Sim. Com certeza conhece. Então tem as suas maneiras, né, de evangelizar Deus também, trabalhar, ele, sim. Deus trabalhar na sim. vida deles também, né? E ele opera, e graças a Deus nunca matei ninguém, mas tentaram tirar minha vida por várias vezes, e o Senhor me guardou em todas elas, porque eu creio que Deus tem um propósito muito grande, não só na minha vida, como de todos nós, sim. E dessas pessoas que vão ser alcançadas através desse testemunho, Com porque certeza. muitos vão ser impactados. É que poucos têm a coragem que você está tendo, né? Muito pouco. Ah, mas eu sempre costumo dizer assim, eu dizia que eu era um terror lá no crime, né? Hoje eu sou um terror para Jesus. Hoje em dia quem tem que ficar com medo é Satanás, porque eu não ando sozinho. Tá certo. Né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se eu fazia para o inimigo,
Eu vivia 24 horas na droga, na bebida, na prostituição, e tem umas coisas assim que me batem demais. Tipo, eu não tenho agendas abertas para pregar. Daí me perguntaram por que esses dias. Falei assim, eu não sou um produto de venda, eu não sou uma Natura, um Boticário ou algo assim. Não sou, não tenho valor, não tenho preço. Eu já fui comprado pelo sangue, e quem foi comprado pelo sangue não se vende. E aí perguntaram, mas quanto você cobra para pregar? Eu falei, você já viu uma noiva cobrar? Quem cobra é meretriz, noiva não cobra. Então eu sou sustentado por Deus. Irmã Ivone, desde o meu calçado, a minha calça, tudo, até o relógio eu ganhei de um aluno. Entendeu? Então tudo é provisão de Deus. Então Deus manda tudo isso para mostrar que ele é Deus. Daí a gente pode subir num púlpito e falar assim, Jeová Jiré. Porque a gente realmente vive da provisão de Deus. Então ele não deixa faltar alimento na minha casa, ele não deixa faltar aquilo que é necessário. Então, o apóstolo Paulo disse assim, sei ter em abundância, como sei padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, independente se eu vou ter ou se eu não vou ter, eu vou continuar adorando a Deus. E ele é meu tudo. Ele é tudo para mim. Sinceramente, você deixou... Você me quebrou, rapaz. Nada. Não imaginava que o teu testemunho seria assim, tão impactante. Louva a Deus. Tenho certeza que tem muita gente orando por você e vai ter mais um orando por você. Amém? Agora, nós contamos muito com orações, porque nós temos algumas batalhas travadas, com principalmente certeza. nas Cracolândias. Nas Cracolândias, muitas pessoas possessas, muitas pessoas que a gente ora, e você precisa ver o abraço. Elas estão sujas, elas às vezes ficam muito tempo sem tomar banho, mas a gente sai de lá evangelizado, porque na verdade a gente pensa que era eles que precisavam do abraço, mas quem precisava era a gente, porque eles são tão gratos, que nem eu levava os pãezinhos com mortandela. Quando eu olhava eles comendo, parecia que eles estavam comendo um McDonald's. Tão bom, e a gente não valoriza pequenas coisas, e a gente não agradece. Então a gente tem que deixar de ser ingrato e agradecer mais a Deus por tudo. Se a gente tem um pão, se a gente tem um café, se a gente tem um alimento, se a gente tem uma família, se nós estamos guardados com saúde, a gente já tem que levantar da cama, a primeira coisa a fazer é agradecer a Deus, porque é Ele que tem nos sustentado e nos guardado. Né? E a Bíblia diz que tantas coisas boas como as más são permitidas por ordem do Altíssimo. Daí um dia o irmão perguntou para mim, Tiago, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei, uma vez só. Só que eu não li só a Bíblia, eu medito nela todos os dias e guardo porque aquilo ali é um manancial de vida para mim. Em Deuteronômio 32, quando Moisés escreve, ele diz que a doutrina é como a chuva seródia que desce e molha a terra para que haja fruto e crescimento, né? Então você veja, a doutrina do Senhor, que é a palavra, ela molha a gente e a gente começa a dar fruto. Então, quando a gente recebe dessa doutrina, por isso que os fariseus olhavam para Jesus e diziam assim, a doutrina dele é diferente, porque a doutrina dele tem poder, mexe com a gente, causa algo diferente. Então, é isso que eu sinto todos os dias. Que bênção, que Deus te abençoe. Tem mais alguma coisa que você queira Só falar? Só isso mesmo. Tem mais um testemunho, tem mais algum... Não, só isso. Um agradecimento? Tenho. Eu queria agradecer primeiro a Deus, né? A irmã que nos fez o convite, minha família, meu filho, minha esposa, todos os meus familiares, né? Eu tinha um tio meu que não está mais vivo hoje, mas foi uma pessoa assim, meu tio Agostinho Turim, foi uma pessoa assim que ele acreditou. Ele acreditou e católico, e ele nunca me abandonou. Ele saiu da casa dele com os 2 filhos dele, deixou os 2 filhos e a mulher para não me deixar nas ruas. Eu estava muito ameaçado de morte, eu estava passando uma situações muito graves, e ele nunca deixou de acreditar. E eu me lembro que eu chegava na casa dele, ele estava vendo esses programas evangélicos da TV, aí ele olhava para mim e falava, ó os ladrão ali, Tiago. Eu falava, tio, mas eu também sou cristão. Daí ele olhava para mim e falava, mas você é diferente. Então você veja que meu testemunho de vida impactou ele. Quando eu falei que eu ia para o presídio com as próprias pernas, nem ele acreditou. Meu tio era um italiano bem rígido, ele escreveu até uma carta para mim, ele nunca tinha escrito carta para ninguém. Ele me mandou lá dentro do presídio. Esse homem me ajudou demais, minha tia Consuelo também, né? E algumas outras pessoas, minha tia Peck, que era esposa desse meu tio, e meus primos, né? Meu primo é como um irmão para mim, e outras pessoas que me ajudaram assim de uma forma especial, o Oscar da Ung Anjos, né? Que também me ajudou, foi um canal de bênçãos para mim mudar de vida. E aí perguntaram, Tiago, como é que você foi batizado com pendência na justiça foragida? Eu falei, tá na Bíblia. Aí os irmãos perguntaram, tá na Bíblia? Eu falei, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Ele sabe trabalhar como nós não sabemos. Amém? Então deixo um agradecimento a todos e creio que esse testemunho vai impactar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Eu quero agradecer você, Tiago. Amém.
Que Deus venha te abençoar, te honrar nesse trabalho, cuidando dos meninos, né? Das pessoas que estão carentes, que estão precisando, né? Sim, Pessoas que são os improváveis, né? Que ninguém quer. sim. Você está abraçando, abraçou eles, cuidando. Deus te abençoe você, abençoe a Bruna, seus filhos, sua família. Só Deus para pagar o que você está fazendo para esses meninos. Mas com certeza Ele paga. Um dia eu pensei que ser jogador de futebol ia ganhar muito dinheiro, ia ter muita coisa. Eu sempre falava para minha avó. Falava para ela assim, minha avó também que me criou, né? Falava, vó, um dia eu vou ter muito dinheiro que eu vou chegar de helicóptero e jogar nas comunidades. Era meu sonho, jogar dinheiro nas comunidades. Hoje em dia eu já não jogo dinheiro, hoje em dia eu ia distribuir um monte de coisa para as pessoas. Mas eu sei que se um dia Deus me der, não é para mim. É para mim ajudar as outras pessoas que precisam. É para o reino. Sim. Você já está dando o dinheiro. Não é o dinheiro que você está dando Jesus para eles, né? Esse é o meu objetivo, né? Eu tenho um sonho assim de montar uma base em cada comunidade carente da Casa Missionária Jesus Te Ama e ajudar várias pessoas, né? Porque a gente trabalha com 12, nós estamos em 14 lá. É igual Jesus, trabalhar com 12, porque se você discipular e tratar bem 12, eles vão fazer diferença em toda a sociedade. Com certeza. A conduta deles, a transformação. Pois é, meu amigo, você que ouviu o testemunho do Tiago, chegou até aqui, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal. E você tem a oportunidade, eu nunca fiz isso no canal, mas eu estou te pedindo, se você quiser adotar um menino, né, Tiago? Amém. Olha, ele tem 12 na casa, mas ele tem muito Tem mais 14 na casa. Adote. Ajude eles, depois ele vai quer colocar já a tua rede social aí, teu Instagram. Tiago Turim no Facebook, Tiago com TH, T-U-R-I-N, e também Tiago Jesus Te Ama no Instagram. E depois nós vamos colocar algumas fotos, você passa para nós, né? Deus, Tá bom. meu filho vai colocar as fotos para vocês conhecerem. E se ele deixou aberto já, né? Se você quiser conhecer a casa deles, né? Tá de portas abertas, todos os dias tem culto lá. Se você quer dar um abraço, curar alguém, vai lá, abraça algum menino lá, né? Escolha um menino, dê um abraço, dê um presente para ele. Quem sabe um final de semana junto, né, Tiago? Sim. Quem não gostaria de ganhar um abraço quando está precisando, né? Então, faça a tua parte, nós estamos fazendo a nossa, levando esse testemunho para pessoas que precisam ouvir. Não se esqueça, Jesus te ama. Agora o Tiago vai estar orando por nós, por mim, por você e para aqueles que estão, talvez, num quarto escondido, Angustiado, depressivo, abatido. Talvez está nas drogas, não sabe como, quer sair, não sabe como, ou talvez está pensando até em suicidar. Não faça isso não. Jesus te ama, nós também te amamos. E o Tiago vai estar orando por você agora. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, te agradecemos por essa noite maravilhosa, por esse dia. Pedimos por cada uma dessas vidas que nos assiste, Pai. Que o Senhor venha entrar nos seus lares com cura, com transformação, com libertação, porque a Tua palavra não volta vazia e faz aquilo que lhe apraz, Pai. Também pela vida da irmã Ivone, de toda a sua família, Pai, de todos os seus entes queridos, que todos venham ser impactados pelo poder do Espírito Santo. Eu já sinto a sua presença aqui, Pai. Então eu sei que o Senhor vai visitar lares. Eu sei que o Senhor vai curar, Pai, pessoas do câncer, da AIDS, da angústia, da depressão, Pai, da síndrome de Down. O Senhor é poderoso para fazer milagres e maravilhas e nós cremos, Pai. Então faz uma grande obra. Colocamos todas essas vidas em Suas mãos, Pai. Pedimos a Tua bênção e o Teu milagre no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. E fique com Deus. Que Deus te abençoe, você e sua família. Jesus te ama. E nós também. Amém. Amém.